Glória a Deus. Se você trouxe a Bíblia, por favor, abra no livro e capítulo da Bíblia que mais fala sobre a fé. Uma carta que não se sabe ao certo quem é o autor, mas é o capítulo e o livro da Bíblia que mais fala sobre fé. Do versículo 1 ao último versículo, ele só fala sobre fé. Hebreus é o livro ou a carta, e 11 é o capítulo. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Você pode ler depois na sua casa, ou quando for fazer os seus devocionais, se você quiser aprender um pouco mais sobre fé. Eu sugiro você ler esse capítulo inteiro de Hebreus. O versículo 1, ele fala sobre a fé, ou o que é a fé. E ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Até aqui. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Ter certeza é ter convicção. Ter certeza é ter segurança. Uma pessoa que tem certeza de alguma coisa, ela se sente confortável. Quer ver, por exemplo, você que já fez uma prova algum dia na sua vida, e aí cai na prova aquela questão que você tem certeza. Como é a reação nossa boa, né? Você até dá uma vibradinha, yes! Você responde ali, aquilo te dá alegria, aquela certeza te dá segurança. Você tem ali, você se sente confortável. Agora, o inverso também é verdadeiro. Pegando ainda o exemplo da prova, você tem uma questão que você não tem certeza, causa desconforto, você começa a morder o lápis ou a caneta, começa a dar calorão, dá um desconforto na gente, começa a dar um calorão, suador. Não é assim? Quem faz tempo que não faz prova, talvez lembre aí. Então, a fé é essa certeza. É uma certeza que te dá conforto, que te dá segurança. Agora, o louco de tudo é que o escritor continua dizendo o que é fé, porque ele fala que é a certeza daquilo que nós esperamos. E a palavra esperança vem de expectativa também. Por isso eu falei na introdução, qual a tua expectativa para hoje? Qual a tua esperança? Porque se você não tiver uma esperança, aí você está frito mesmo. Porque a fé é a certeza de alguma esperança que você deve ter. Agora, se você vem para cultuar o Senhor sem esperança nenhuma, não tem sentido estar aqui, porque você deve estar por fé. Mas a gente esquece disso, ou ninguém nunca nos ensinou isso. Então a fé é a certeza, é algo que te deixa confortável, algo que te deixa seguro. Não há dúvida. É a certeza de alguma coisa que você espera, que você tem expectativa. Por isso a importância de vocês estarem aqui com algum tipo de expectativa. Com talvez expectativas, se for o caso, enumeradas inclusive. Expectativa 1, 2, 3. Vamos ver quantas hoje o Senhor vai me surpreender. Mas você não vem com aquela... Você não vai ter aqui nenhum objeto que você vai conseguir agarrar a tua fé.
Aí você vem para a igreja com as suas expectativas enumeradas, e a tua esperança é que em algum momento o Senhor faça um milagre na sua vida. Aí você vem para a igreja mais atento. Você presta mais atenção no que está sendo cantado, não no louvor em si, mas na letra, não no ritmo, na voz, porque o louvor desafina, a letra pode ser errada, a nota não entrou na hora certa, eu não sei como é isso. Mas no que está sendo cantado e não como está sendo cantado. Então, se você tem expectativa, se você vem com as suas esperanças enumeradas, você percebe que no louvor não houve nada, no momento da oração não houve nada, aí você cria uma expectativa, mas agora na palavra o Senhor é infalível, porque é o Senhor, é Deus quem fala, não sou eu. Isso muda toda a atmosfera, muda todo o ambiente, porque fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu falei que era curioso, para não dizer louco, e aí fala, que também é a prova das coisas que não vemos. O que é a prova? Já viram quando aqueles filmes CSI, não é? Tem um CSI, né? Investigação, CSI, eu assisto toda semana, sei o nome. Tem que ter uma prova. Pega uma pista, e aquela pista leva até um lugar, e naquele lugar as pessoas procuram uma prova, e quando tem a prova, o que acontece? Está estabelecida alguma coisa, está decretada uma prisão, ou está estabelecida uma liberdade. Acusaram o Marcelo de um crime lá no CSI, como é que é? CSI. Acusaram o Marcelo de um crime no CSI, e aí estão dizendo que o Marcelo é culpado, o Marcelo diz que é inocente. Eu sou inocente, mas dizem que ele é culpado. Aí o que se faz? Pega-se alguma pista, vai até o ambiente, o lugar, e aí ali consegue alguma prova, e essa prova também pode libertar o Marcelo. Olha, ele é inocente, o cabelo não era dele, sei lá, alguma coisa assim. Prova é aquilo que comprova que é fato. Então fala que a fé é a prova, diferente do CSI, daquilo que não vemos. Então a fé é uma coisa espiritual. A fé é 100% espírito. Por isso qualquer subterfúgio, qualquer forma de desenvolver em você fé com aquilo que você vê, qualquer objeto, qualquer coisa tangível, está usurpando o lugar que era para ativar o espírito na tua vida. Porque daí aquele bem, aquele objeto, aquela coisa tangível, ela ativa uma fé falsa, mentirosa. E tudo que o diabo faz na vida dele é copiar as coisas do Senhor. E ele copia, inclusive, a fé. E tem um monte de crente que é crente numa fé oriunda de Satanás. Tudo o que pode ser de objeto que ativa a tua fé, lencinho, toalhinha, se você tem isso na sua casa, traga para o cesto. Tudo isso tem uma origem, o coração de Satanás, porque o que Satanás quer e sempre quis é o lugar de Deus na sua vida e na minha vida. E a minha fé e a sua fé tem que ser fé naquilo que não vemos. Eu não consigo ver minha cura. Eu não consigo enxergar minha cura.
mas eu tenho certeza que ela virá. Você não consegue crer na sua libertação. Eu não consigo crer na minha libertação. Isso é grave. Eu não consigo crer que eu vou ser liberto. Significa que você não tem esperança. E a ausência de esperança, como eu já disse, provoca dúvida. Então, essa noite, pelo menos, você tem que ter ativada, se não a sua fé, a sua esperança. Você tem que começar a esperar, a ter certeza que vai acontecer, ainda que os seus olhos não vejam, mas vai acontecer. Você sair daqui hoje certo de que a sua história vai mudar, o seu casamento vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua situação vai mudar. É sair daqui com a certeza de que isso vai acontecer, ainda que você não veja. Porque ela é no Espírito. Você não vai ver mesmo. Ela é no Espírito. E eu e você precisamos nos transformar em instrumentos de fé. Porque se acontece uma coisa extraordinária na vida da Carla, algo que ela sonhou, almejou, e o Senhor faz. A Carla, por conta de ter recebido aquilo que um dia ela tinha certeza, que esperava que ia acontecer, mesmo que os olhos não vissem. E quando ela recebe, no momento em que eu e você somos abençoados, Deus Ele está ativando em mim e você, a passarmos então, por conta daquilo que Ele fez na sua vida, ser um instrumento nas mãos dEle. Ser uma trombeta e emitir um som que ativa nas pessoas em volta da Carla a fé. Que som é esse? Através da voz dela, ela vai falar daquilo que ela tinha certeza, que ela esperava que ia acontecer. Os olhos delas não viam, mas aconteceu. Ela não vai se conter. Ela vai no trabalho dela e fala, olha, na minha vida também, tal, mas eu tinha certeza e Deus fez algo. E ela está fazendo o que ali? Ela está sendo sal e está sendo luz na vida daquelas pessoas. Ela está respondendo à grande comissão, o grande chamado de Deus, que todos nós deveríamos ser sal e luz na vida das pessoas. Devíamos ir até as pessoas que estão nas trevas e brilhar a nossa luz neles. Não a luz de Cristo agora, a nossa, que é dele, mas que brilha em nós. E parar com aquela coisa, pastor Jean, você pode orar por mim? Pastora Lúcia, pastor não sei quem, pastor não sei, põe a mão na minha cabeça. Parar, tirar o homem da centralidade e colocar Deus no centro. E se o Senhor fez uma grande obra na vida da Carla, a Carla tem que ser um instrumento para abençoar quem está à esquerda, à direita, no trabalho, na casa. Ela tem que ser. Vocês têm que ser. Cada um de vocês. Mas nós precisamos ter esse nível de fé. Precisamos alcançar essa fé. Ter essa expectativa. Ter essa esperança. E não com o objetivo de nós alcançarmos. E esse é um segredo. Não ter a esperança para que você alcance, porque não acaba quando você alcança. Porque tem um monte de gente que está no corpo, vem para a congregação, com alguma esperança, Deus abençoa, cura, arruma marido, estava desencalhado, estava encalhado, arrumou marido. Estava desempregado, arrumou emprego. O que acontece para eles? Acabou a esperança. A minha esperança era isso. Peguei minha bênção e eu vou para outro lugar. Ou não vou para lugar nenhum. Quando apertar, volto para esse. Ou daí estou com vergonha, vou para outro. Não sei. O grande segredo é que a tua esperança não seja só para que as coisas que você anseia aconteçam na sua vida. A nossa maior esperança é que o Senhor faça algo em mim, por mim, para que então eu possa ter o que falar para o outro.
para a Lúcia chegar na parentela dela, chegar nos amigos dela, Deus tem que fazer algo na vida dela. E se Deus fizer algo na vida dela, não é para ela dar glória a Deus de pé, é para que ela possa então passar a ser trombeta aonde ela for. E eu sei que Deus já fez na vida de muitos aqui, de muitos, não todos, porque eu não sei de todos, mas de muitos aqui eu sei que Deus já fez coisas tremendas. E vocês estão com uma trombeta enferrujada, sem emitir som nenhum. Nós temos que compreender o nosso chamado. Eu quero falar hoje sobre fé e peguei um exemplo na Bíblia, eu podia pegar vários, mas eu peguei um nome. O Senhor me trouxe um nome, e eu até falei, mas Senhor, não seria melhor falar de Jó? Ele falou, mas Jó se falou esses dias, eles já vão ficar enfadados de Jó. Mas Jó tem mais a ver com fé, né, Senhor? Ele falou, não, você vai falar de Elias. E aí Elias, fé, Elias. Você vai falar do profeta Elias. Então, o Senhor me mostra como a fé de Elias ativou ele com uma trombeta, com uma voz profética. Elias, o nome dele significa Jeová é Deus. Elias, ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério num dos piores momentos de Israel. Israel vivia uma crise social, cultural, econômica e espiritual terrível. Israel estava mergulhada nessa crise, fome, miséria, corrupção, violência, apostasia. Israel estava inserida num ambiente de crise muito pior do que essa crise que o Brasil vem passando. E em meio a essa crise toda, Deus, ele vem e encontra um homem com coragem. E ele elege Elias para ser o seu porta-voz, para ser a sua trombeta. E aí eu fui estudar um pouco agora à tarde sobre Elias, e eu tirei dos escritos em 1 Reis, Crônicas, 2 Reis, algumas passagens ali, e eu enumerei 7 momentos em que Elias se mostra um homem de grande fé. E eu percebo que a fé, olhando para Elias, ativa uma outra grande virtude necessária no povo de Deus: coragem. Coragem. E eu comecei a pensar sobre isso, e comecei aqui no meu tempo com Deus, e hoje eu saí da minha casa e vim aqui para a igreja logo depois do almoço, e fiquei a tarde toda até agora, horário do culto, para eu poder ter um tempo mais tranquilo. E eu vi ali que em todos os momentos que eu percebo Elias se movimentando em fé, eu vejo ele tomado por uma coragem tão ausente no meio do povo de Deus. É muito comum hoje um cristão ou um crente, como você queira falar, se acovardar diante de ambientes e pessoas. O crente tem uma vergonha, ele tem uma timidez de revelar sua identidade de cristão, em alguns ambientes e com determinadas pessoas. E eu percebo que Elias não. Elias tinha uma coragem em falar no nome de Deus. Ele tinha uma coragem para falar com reis. E quando a gente lê ali o texto, e eu procuro ler o texto e entender o tom de voz pela pontuação
e acentuação, eu procuro tentar entender e procuro ler na íntegra para ver como que ele estava falando, onde é que está a vírgula, onde é que está o ponto, onde é que está a interrogação, para ver como ele falava, e leio em voz alta. E algumas leituras que eu fiz hoje à tarde, eu via que quando ele falava para alguns reis, ele falava com autoridade, e a coragem que ele tinha para falar para aquele rei. Eu não estou falando de qualquer rei, eu estou falando da relação dele com Acabe, marido de Jezabel, pai de Azarias, que foi outro rei que assumiu quando Acabe morreu. E eu percebi isso e falei: Deus, como tem faltado coragem para muitos homens e mulheres que se dizem seguir a Cristo nos dias de hoje. Coragem para encarar as circunstâncias, coragem para encarar as situações, coragem para encarar príncipes e reis, no nome do Senhor, deixando clara a tua posição e de que lado você está. Eu falei: Deus, tem tudo a ver. E como eu disse semana passada, e talvez a retrasada, e volta e meia eu digo, eu nunca preguei uma mensagem para vocês que antes eu não tenha sido ministrado. Daí eu achei ali 7 manifestações de Elias, que mostram ele envolvido num ambiente de fé e de extrema coragem, ousadia. Um espírito que eu e você devemos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Primeiro, lá em 1 Reis, no capítulo 17, verso 1, nós vemos Elias falando para Acabe, o rei Acabe, e com uma coragem e uma ousadia, ele vem e diz para o rei Acabe que vai haver uma grande seca em Israel, por conta do pecado do rei, por conta do rei adorar e incentivar o povo a adorar outros deuses. Ele diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: juro, pelo nome do Senhor. Ele está dizendo em nome de quem ele está falando. Ele não omite que ele é um servo, e que é um servo do Deus Altíssimo, porque haviam muitos deuses naquela época. Ele diz em nome do Senhor, e aí ele nomina o Deus, porque haviam muitos deuses. Baal era um dos deuses dessa época que tinha templo e tinha imagem para as pessoas adorarem ele. Elias, ele diz a quem ele pertence, ele diz de quem ele é a voz, e ele nomina Deus de Israel, a quem sirvo. Perceba que ele está se delatando, ele está se entregando. E o que nós vemos hoje em dia na igreja moderna é cada vez a gente mais vestido como o mundo, a moda ditando o nosso comportamento. Nós vemos cada vez mais nós cantando como o mundo. Nós vemos cada vez mais nós tendo um vocabulário contaminado com o vocabulário mundano, profano. E tudo, quando eu falo mundo, eu não estou falando geografia, eu estou falando espiritual. Quando eu falo mundo, entenda profano. A igreja hoje canta de forma profana, dança de forma profana, se veste de forma profana. Eu não estou de terno e gravata, mas eu não estou indecente aqui na frente. O terno e a gravata não tem nada a ver com santidade, porque tem um monte de gente de terno e gravata, vestido decentemente, como dizia minha avó, por dentro pão bolorento, por fora bela viola. Era isso? Por aí, né? Mas também eu vir aqui, entendendo isso, e vir vestido aqui indecentemente, com uma calça justa, definindo meu bíceps, tríceps e pâncipes, principalmente. Tem uma diferença muito grande entre isso.
Então, nós vemos aqui que ele identifica, ele diz que ele serve. Ele fala assim, que não cairá o orvalho nem a chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Ele está dizendo aqui, ó, vai vir seca e só vai acabar quando eu mandar acabar. Olha a ousadia do cara. Olha a coragem desse cara. Eu tenho amigos meus que têm um trabalho no sertão, lá onde tem seca. E eu vou, no que tiver internet em algum lugar, na minha casa não tem, eu vou falar para esse meu irmão: meu irmão, isso aqui que se faz, para com esses projetos de irrigação. Quando chegar no sertão, declara uma palavra. Você declara chuva e só vai parar a chuva na hora que você mandar parar. Esse irmão vai olhar para mim com a mesma cara que você é. Bobo. O que muda daquela época para essa? Deus mudou? Amados, com absoluta certeza, Ele não mudou. O ambiente mudou? Também não. O ambiente, naquele caso ali, aqui ia ter seca. Mas é um ambiente que envolve clima, chuva. Aqui estava normal, ele declarou uma palavra que ia ter seca. Mas ele poderia ter declarado que ia ter chuva. Então, o ambiente não muda, a meteorologia não mudou, o céu é o mesmo, a terra é a mesma. Não mudou. Então, o que é que mudou? Que se eu falar isso para o meu amigo e irmão, que tem um projeto no sertão, ele vai me olhar com a mesma cara que alguns de vocês me olharam, de desconfiado. O que mudou foi a fé das pessoas. Ele sabia quem ele era, ele pega e fala assim, que não haverá, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Se eu disser, pare de chover, ou volte a chover, é isso que vai se cumprir. Elias, homem como eu e vocês, natural. Eu podia usar exemplos de Jesus Cristo, mas eu fiz questão de não colocar a pessoa de Jesus aqui como personagem principal, embora ele está inserido em tudo isso, porque ele é o próprio Deus. Mas não, eu sei que quando se fala de Jesus, há uma divindade atribuída a Ele e somente a Ele, e que pode levar eu e você a um nível de comparação muito distante a Cristo. Nós somos, não, mas Jesus é Jesus, embora Ele mesmo falou que a gente tinha que buscar alcançar a estatura dEle, ter uma fé como a dEle. Ele disse que em seu nome nós faríamos coisas ainda maiores que Ele fez, mas eu sei que é difícil de entender e crer nisso, então eu falei, Senhor, precisamos falar de alguém comum. Elias é um cara comum, que ele falou isso. A segunda manifestação que eu vejo de uma fé, seguida de uma coragem, de uma ousadia de Elias, eu encontrei no capítulo 17 de 1 Reis ainda. Elias vai até uma cidade e encontra uma viúva. E a situação dessa viúva é de extrema miséria. Extrema miséria. E Deus manda ele para lá. E Deus fala, quando você chegar lá, peça para ela te sustentar, para ela dar para você de comer. E ele encontra essa viúva. E ali no versículo 14, mais precisamente, fala assim, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A palavra do Senhor para Elias foi essa. Aí a mulher tem só um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E quando Elias pede para ela fazer um pão para ele falou, me arruma água para beber. Ela até foi, quando ela estava indo, ele falou, e também me traga um pão.
Aí o bicho pegou. Ela voltou lá e falou assim: Elias, é o seguinte, eu tenho só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Isso está para mim e para o meu filho. E nós vamos comer. E depois que a gente comer, a gente vai morrer. Porque não havia mais o que comer. Havia seca. Lembra da palavra que ele deu lá? Parou de chover. Não tinha o que comer. Ela era viúva, não tinha quem sustentasse ela. E o que ela tinha era para ela comer. E depois que ela comesse, ela morreria. Imagine você nessa situação. Hein, Gui? Você, Gui, você mesmo. Está aí? Tá. Você chega na casa da Gabi e fala assim: me arruma um pouco de pão para eu comer. A Gabi fala assim: eu só tenho esse aqui, que é para mim e para minha mãe. É só o que a gente tem. A gente vai comer isso aqui e depois vai morrer. Não tem mais. Você pegaria o pão? Pegaria, você ia pegar. Você pegava. Ele foi dizer um sim, porque o Gui come bem, né? Não, a gente não pegava. A gente ia dizer: não, eu estou falando com a pessoa errada, deve ter outra viúva. Gente, nós não pegaríamos. Imagina que você vai na casa de alguém que está mais necessitado que você. E aí você fala assim: tem alguma coisa para eu comer? Eu tenho só isso aqui, que é para mim e para o meu filho. Vamos comer, vamos morrer. Não ia comer. Sabe o que a gente ia fazer? Não, espera aí que eu vou ligar para o pastor, nós vamos arrumar uma cesta básica para a senhora. Espera só um pouquinho que essa situação vai mudar. O seu milagre chegou. Pastor? A gente ia arrumar uma cesta básica para ela, gente. Com mistura. A gente ia fazer campanha para mistura. Nós ia ver se também precisa de roupa, nós ia arrumar roupa. Sabe por quê? Por causa da nossa fé. Mas Elias tinha uma palavra do Senhor. Ele creu na palavra. Assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, até que chova. Ou seja, enquanto não chover, vai ter azeite e farinha na panela. O que Elias fez? Faz o pão, mulher. Falou: faz o pão lá. Ele comeu o pão. E não houve falta na casa dessa mulher. Então veja a coragem do cara. Chegar em alguém mais necessitado que ele e dizer: me dá aqui o que você tem. Mas eu posso dar, mas nós vamos morrer, tá? Me dá igual. Já vai bater alguém na sua porta aqui e vai trazer um pedido grande para a senhora do mercado qualquer. E o medo que a gente tem de falar isso. E não veio o pedido. E a pessoa corre, daí a gente ataca outra coisa nossa, o remorso que a gente vai ficar. Imagina se morre. Aí daí entrou o quê no lugar da fé? Lembra, o que é fé? Fé é a dúvida. É a certeza daquilo que esperamos. Me dá esse pão aqui, dona Maria, que vai chegar já um pedido para a senhora aqui, não vai faltar comida na sua casa. Se tiver essa certeza, irmãos, vem do Oriente, do Ocidente, vem do mercado do espanhol, português. Qualquer coisa, mais pão duro que possa existir, a raça mais pão dura que possa existir, vai lá e vai levar um pedido para a pessoa. Se tiver a certeza, mas por que não acontece isso se fosse eu e você? Porque nós ia ter uma dúvida. E havia um pontinho de dúvida, e Satanás é especialista em lançar dúvida em nosso coração. Se ele lançar uma pontinha de dúvida, esqueça, porque a Bíblia fala que fé é a certeza. Certeza é uma palavra absoluta, integral, completa, não cabe dúvida. Por que as coisas não acontecem? Porque a gente tem um pontinho de dúvida, e alguém troca essa dúvida no mesmo momento por medo. Ai, mas que medo. Acabou.
Percebe que nós estamos falando que vemos aqui em Elias manifestações de fé seguida de uma coragem? A mesma coisa acontece no inverso. Quando me falta fé, quando eu não creio, vem o medo. Junto com a ausência da fé, tem o medo. E o medo, entre várias propriedades existentes neles, uma das é paralisar a pessoa. E é tudo que Satanás quer que eu e você façamos, que a gente pare, estacione, não avance. É isso que ele quer. No primeiro momento, eu parado pareço estar bem. Quando eu estou falando sobre reino de Deus, você foi na tua caminhada com fé e parou ali, estacionou. Você até acha que está bem. Não, estou bem. Estou bem, estou tranquilo. Só não estou me envolvendo mais nas coisas de Deus porque, sei lá, igreja, não é do meu jeito, não sei o quê. Aí a gente arruma as conversas. Mas estou bem. Estou indo nos cultos, estou sucio. Num segundo momento, você dá um passo para trás. Você volta a uma prática que há tempos você não tinha. Você até se sustenta algum tempo parado. Dizia, quando eu ia para a praia, quando eu era mais jovem, a gente falava assim que camarão que dorme a onda leva. O camarão tem que estar esperto ali, quando vem a água, leva ele, quando a água volta, ele tem que estar acordado e voltar rápido, senão alguém vai pegar ele ou a onda vai levar. E crente parado, dormindo, é a mesma coisa. Satanás vem e carrega você para voltar da onde o Senhor te tirou. Aí você dá um passo para trás com uma prática, e você acha que você administra aquele pecado. Pecado não se administra, se abandona. É problema que a gente administra. Pecado se abandona. Porque se você não abandona o pecado, você além do pecado, vai ter vários problemas oriundos daquele pecado. Ou seja, é bom não pecar. E quando você vê, se dá um outro passo para trás. Isso vai te distanciando de uma caminhada que nós devíamos ter. E o nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso alvo tem que ser o prêmio da soberana vocação em Cristo. A nossa coroa de justiça. Então esse caminho é para frente. E quanto mais para trás eu vou andando, mais apóstata eu vou me tornando. E aí tem um monte de gente dentro da igreja que são apóstatas. O que é apostasia? É a diferença do espaço que existe, um gap, chamado na língua inglesa, um espaço que tem entre Deus e eu. E se eu tenho que prosseguir para o alvo e eu paro, eu não avanço. E quando eu paro, o diabo é especialista em me fazer voltar atrás. E aí eu vou me distanciando mais de Deus, e cada vez a apostasia me leva a não ter certeza e nem mais esperança. Porque se eu não tenho esperança, eu não consigo ter certeza. Eu vejo aqui uma outra manifestação de Elias, a terceira, ainda no capítulo 17, verso 21, nós vemos ali que o filho dessa viúva, num certo momento, ele morre, não de fome, deixou de respirar, ele morreu. Imagina como é que não ficou a cabeça de Elias, se ele não tivesse fé. Jesus amado, comia o pão da criança, morreu. Será que não era aquele pão que tinha, agora, e encher ele de minhoca na cabeça? Morreu. O menino morre. Mas o versículo 21 fala que ele pega, os versículos anteriores diz que ele subiu, pegou a criança, o menino no colo, levou para a parte de cima no quarto. Aí o 21 diz: então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Vamos ver o 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida
voltou ao menino e ele viveu. Olha que tremendo isso, cara. Ele deitou 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, e o menino voltou a viver. Cara, estava morto, ressuscitou. Eu faço alguns velórios, a maioria de crente. Difícil fazer um velório de alguém que não era crente, então não tem muito sentido mesmo, né? Eu até prefiro não fazer, porque não vou poder mentir lá na hora, né? Vou dizer lá para a pessoa, não sei se ela está salva ou não está. Na verdade, para quem faz velório, nunca diga que está salvo ou não está, porque ninguém sabe. Mesmo tem muito crente que não ter surpresa no dia da glória. Mas olha só, eu vou em vários enterros, vários velórios. Eu não vejo nenhum, incluindo a mim, crente que saia lá, impõe a mão sobre o defunto e ore por ressurreição. Ah, pastor, mas já faz horas que morreu. Tá, mas Lázaro faziam 4 dias. E aí? Ah, mas era Jesus. Então tá, mas então Jesus 4 dias vale. Eu e você, crentinho meia boca, algumas horas tinha que valer. A gente não vê isso. A gente não vê nos hospitais. Morreu alguém, está lá o capelão. Eu não sei da história de nenhum capelão que morreu. Dá licença. O capelão chega lá, deitar 3 vezes lá em cima do defunto. Senhor, traga vida a ele. Eu não sei de nenhuma história dessa. Capelão. Está ali para levar esperança. Então, nós temos uma fé muito esquisita hoje em dia. Ou ela é em cima de alguma coisa, e eu arrisco dizer, ou a gente nem tem fé. Eu vejo ainda uma 4ª manifestação. Elias, ele tem um confronto aqui, ainda em 1 Reis, mas agora no capítulo 18. Elias é desafiado. Acabe chama 400 profetas de Baal. 400 profetas. E chama Elias. E aí eles pegam um bezerro, um boi, cortam em pedaço, fazem um monte, colocam lenha, falam, olha, profetas de Baal clamam a Baal para que envie fogo para queimar o holocausto. E Elias, depois você também, ora ao teu Deus e clama por fogo para queimar o holocausto. A Bíblia conta a história que os caras de Baal ficaram lá, e ficaram. E eu não sei se eles dançaram, eu não sei se eles oravam, se tocavam tamborim. Eu sei que os caras devem ter feito aquelas coisas que a gente vê na TV hoje, algumas igrejas fazendo. Coisa arada, subiram de joelho, de escada, descer de escada. E não sei o que eles fizeram. Eu sei que eles ficaram muito tempo, horas, clamando a Baal para descer fogo. E Elias só ali, filmando. Não deu, jogamos a toalha. Os profetas de Baal às vezes podia estar descansando, podia estar dormindo, assistindo Big Brother, alguma coisa. Ele está ocupado, não é a hora. Elias podia simplesmente ir lá, porque clamar por fogo do céu não é uma coisa simples. Ele podia simplesmente dizer assim, Senhor, manda fogo do céu. Mas sabe o que Elias fez? Ele falou, molha esse negócio aí. Já não é fácil queimar o negócio vindo fogo do céu. E molhado. Ele falou, cava uma valeta em volta. E molha
tudo em volta, fizeram um riacho, bem dizer, em volta. Aí Elias vai e clama a Deus. Põe lá para mim, por favor, capítulo 18. Vamos ler o 36. Aí ele clama a Deus. A hora do sacrifício, ou na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua, instrumento. Vamos ver o 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão que estava embebecido de água, e também secou totalmente a água da valeta que tinha em volta. Olha aí, gente. Coragem do cara. 400 contra 1. Aí a ousadia dele, mora esse negócio aí. Porque quem tem fé ousa. Quem tem fé arrisca. Quem tem fé se lança no improvável, naquilo que ninguém vê, porque é assim mesmo, é a esperança e é a prova das coisas que não se vê. O cara vai e se lança com essa certeza, com essa convicção. Impressionante, como nós vemos aqui se manifestando na vida de Elias, fé e coragem de uma forma surpreendente, uma forma encorajadora para mim e deveria ser para você. A quinta manifestação que eu vejo de fé e coragem de Elias é quando ele enfim faz o que ele falou lá no começo. Lembra que ele falou: não vai chover aqui, até que eu queira, até que eu fale. E ele cumpriu. Vamos ver o capítulo 18, versículo 41. Olha o que ele fala aqui. E Elias disse a Acabe, o rei que ele tinha falado lá, que a coisa ia secar: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Se nós continuarmos a ler os próximos versículos, lá vai até o 44, 46, você vai ver o quê? Que Elias fala para o moço dele, lembram da história? Quem não lembra, depois leia que vale a pena. Elias fala para o moço dele: suba no monte e vê se tem chuva vindo. Elias mentiu aqui então para Acabe? Não. Elias falou pelo quê? Pela fé. Ele fala: já ouço o som, o barulho de abundante chuva, chuva pesada, o céu azul. Aí ele manda o moço subir lá para ver. O moço volta e fala: ó, não tem nada. Por 7 vezes ele manda o moço dele ver lá. Na 7ª vez, o moço vem e fala aquela frase linda, bonita, que eu acho que deu até música: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E para Elias, aquilo era a prova das coisas que não se viam. E aí Elias falou: corre, Acabe,
corre porque vai vir água aí, meu irmão. E aí conta a palavra que ele prendeu a roupa dele aqui na cinta e correu a pé e passou os cavalos, doido. Mas Elias, ele primeiro cumpre com aquilo que ele falou, vai voltar a chover. Vai comer, vai beber, porque já está vindo chuva, estou escutando o som aqui. Estou escutando o som. Daí ele manda o moço subir, gente, não tinha som. Aí ele viu uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. E ele começou a celebrar a chuva que viria. Olha a fé do cara. Olha a ousadia, olha a coragem dele. De dizer para o rei, pode comer e beber, que vai vir chuva. Eu estou escutando o som. Como é que ele escuta esse som? Eu não sei, amados, eu imagino que deva ser algo no espírito. Porque a fé é algo espiritual. De repente no espírito ele ouviu esse som, coisa que o nosso ouvido natural não ouvia. Mas ele ouviu. A sexta manifestação de fé e coragem que eu vejo em Elias, no capítulo 21 de 1 Reis. Nós vamos ver aqui Acabe decretando ruína, ou melhor, Elias decretando ruína sobre Acabe e sobre a temível Jezabel. A palavra de Elias determinou a derrota de Acabe e de Jezabel. Versículo 20, eu acho que já dá para ler. Versículo 20, de 1 Reis 21. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Eu te encontrei porque você se vendeu para fazer aquilo que Deus reprova. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor vai sempre fazer com que Elias cruze no caminho daqueles que fazem o que Deus reprova, para que alguém, uma parte, uma minoria que seja, perceba que ainda existia um Deus sobre Israel, assim como ainda existe um Deus exercendo poder e domínio e justiça sobre o povo dele, hoje, na minha vida e na sua vida. Então sempre o Senhor, quando encontra Elias nessa geração, vai promover o encontro dele com Acabes, com Jezabéis da vida, porque é necessário esse encontro, para que a luz prevaleça sobre as trevas. Então não reclame se você tiver na sua vida perseguidores, se você tiver na sua vida opressores, se você tiver na sua vida aqueles que querem exercer o ofício de Satanás contra você, que é matar, roubar e destruir. Nós não podemos chorar por isso e nem murmurar por isso, devemos na verdade nos alegrar por isso. Porque o Senhor mesmo disse que Ele não daria a ninguém fardo que Ele não tivesse condições de carregar. Então Deus sabe qual é o tipo de Acabe que vai colocar no caminho do pastor Romarcos. Ele sabe que esse Acabe aqui ele aguenta. Pro Jean, esse aqui ele aguenta. Para Brenda, esse aqui ela aguenta. Mas o bom é que ele coloque, porque se ele coloca, ele me enxerga e te enxerga como Elias, como trombetas dele, como alguém que emite a voz dele, alguém que sabe do poder dele, e que vai fazer uso do nome dele, para decretar derrota sobre os opressores. E aí ele pega e fala, no próximo, 21, e ele diz,
Olha o que Elias está dizendo. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei quem? Os filhos. Então, meu irmão e minha irmã, sempre que houver um Acabe, uma Jezabel na sua vida, você tem autoridade e poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os de sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Quer dizer, não importa a condição social, todos os homens vão morrer. Olha a ousadia do cara, olha a autoridade dele falar isso, na cara do rei. Vai vir desgraça sobre você, rei, sobre os seus filhos vai vir desgraça, e todos da sua família, da sua parentela, do sexo masculino, a partir de agora, morrerão. Ele sabia quem era o Deus que ele cria, ele sabia. A sétima e última virtude que eu encontro ali, de fé e ousadia, vamos para 2 Reis. Uau. 2 Reis. Capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Vamos ver o verso 1 em diante. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria. Está na NVI ali, né? Vou ler ali. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal. Quem que ele foi consultar? Baal-zebub. Esse aqui é o filho de Acabe e Jezabel. Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Vamos ver o 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Acasias falou assim, Acasias mandou funcionários dele e perguntar para um outro Deus. No mesmo instante, Deus fala com Elias. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Elias foi e se encontrou com os caras e falou, não vão lá, volte lá e diga para o seu senhor que eu estou perguntando isso, se não tem Deus em Israel. Por que eles vão consultar outros deuses? A palavra de Deus fala que os mensageiros voltaram para o rei. Você pode ler depois versículo 4, 5 na sua casa. Que os mensageiros voltaram para o rei e disse isso, olha, encontramos o profeta mandou perguntar isso, por acaso não há rei, não há Deus em Israel, por que vocês foram consultar Baal, tal, ele conversa isso tudo, e aí então ele pergunta ao rei, quem é essa pessoa que você encontrou? Como que ele estava vestido? Aí ele fala, ele estava vestido com roupa de pelo e tinha um cinto de couro que cingia os seus lombos. Aí o rei falou assim, é Elias, o tesbita, de Gileade. Ele sabia quem era. Ele sabia quem era. Aí então, a palavra de Deus fala,
Vamos ver o 9 em diante, vale a pena ler esse. Versículo 9. Versículo 9. Em seguida, o rei mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Vamos ver o próximo. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E o que aconteceu? Desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Cara, eu fiquei pensando aí hoje à tarde, quando estava lendo, eu falei assim, mas esse oficial é burro, né? Conversando com o Senhor, né? Eu falei, mas Senhor, se eu sou oficial, a hora que Elias falou assim, que desça fogo, não ia esperar ele falar go. Ele já tinha pedido para descer fogo contra 400 profetas de Baal, comeu o holocausto molhado, lambeu a água da valeta. Então, quer dizer, isso foi público, essa história. Olha que o cara, manja aquele cara que diz, se ele falar em fogo do céu, devia ter combinado antes, se por acaso, alguma coisa, se ele olhar para o céu, vaza, né? Desceu o fogo do céu. Vamos lá, vamos ver o próximo. 10. Desceu o fogo do céu e consumiu eles. E aí não bastasse. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. Esse é mais burro que o primeiro. E ele disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Vamos ver o 12. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. O que aconteceu? De novo, desceu fogo dos céus e consumiu o oficial e os seus soldados. Próximo. Então, é o cúmulo, né? Se percebe aqui quem é Elias, cara. Foi um, queima, veio outro, fogo nele. Ele pedia para descer fogo do céu, como a gente pede no Pop Di pizza de calabresa, cara. Uma calabresa para mim, ele diz: senhor, fogo para mim, por favor. A intimidade, o relacionamento, a fé, a coragem, a certeza. Vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ir até onde eu vou. Olha isso nesse cara. Aí então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50. Imagina o medo desses caras, imagina como é que esses caras foram. O oficial subiu o monte, ele já não gritou lá de baixo: desça daí imediatamente. Esse é esperto. Assim, ele deve ter falado: ó, ninguém abre a boca, anda olhando para baixo, ignora o monte. Eu fico imaginando. O que ele faz? Ele sobe o monte, se prostra diante do homem de Deus, e olha o que ele fala: caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados. De quem que são servos? Deus, servos. O que Deus faz quando eu tenho certeza e esperança das coisas que não vejo? Além de Deus me dar um espírito de ousadia e coragem, de eu decretar desgraça sobre os que me oprimem, também faz com que aquilo que pertencia ao rei passe a me pertencer, aquilo que servia ao rei passa a me servir. Teus servos já não são mais servos do rei, são teus servos. Vamos ver o 14. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora
tem consideração por minha vida. Próximo. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Junto aqui com esse grande feito que nós vemos, o sétimo, que eu diria, para eu não falar que tinha 8 e vocês não desanimar no começo, eu falei que tinha 7, mas o sétimo é os 102 consumidos pelo fogo e o decreto de morte sobre Acasias. Vamos ver agora o versículo 15, o 16. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Perceba que ele está dizendo para Acabe a mesma coisa que ele mandou recado. Então, o cara que tem fé, ele pode até mandar recado, mas ele vai e fala na cara também, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Agora ele pega e fala a mesma coisa: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Versículo 17. E Acasias morreu. Já era. Conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Lembra que eu falei no começo? Deus quer nos fazer trombetas, anunciar a sua voz. Ele era uma trombeta. Ele era uma trombeta. Elias era uma trombeta. E eu quero encerrar a mensagem só com 2 pensamentos, para que vocês entendam a importância de ter essa fé, a importância de ser um instrumento de Deus. Por favor, Salmos 118. Verso 5. Verso 5. Depois você lê o Salmo 118 inteiro na sua casa, é fantástico, é uma manifestação do favor de Deus, da graça de Deus e a fé do salmista na vitória no nome do Senhor. Mas não dá tempo aqui, eu quero só ler com vocês alguns versículos. Olha só, aonde que o salmista, não se sabe o autor exatamente desse salmo, tá? Não é Davi. Os estudiosos da Bíblia entendem que pela forma como ele foi cantado e o que ele disse, há uma possibilidade muito grande de ser Neemias, o autor desse salmo, porque dá muita evidência de que esse salmo foi cantado na saída do cativeiro para a reconstrução dos muros e do segundo templo. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Tem outra tradução aí? A Almeida, revista corrigida, qualquer uma, AR que você tem aí, né? Essa aí, tá boa. Almeida atualizada. Do meio da angústia, eu prefiro essa tradução para que você entenda o que eu quero explicar. Do meio da angústia, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Diga assim, em um lugar largo. Aí é difícil para entender, né? Como assim o Senhor me pôs em um lugar largo? Eu invoquei o Senhor. Imagine você, na tua angústia, tá? Você invoca Deus na tua angústia e Deus põe você em um lugar largo, no meio da avenida, da rodovia larga. Senhor, que lugar largo é esse? Por que num lugar largo? Já pararam para pensar nisso? Que lugar largo é esse? O que ele significa? E por que um lugar largo? Diga assim, porque o lugar largo é o meu lugar. Esse é o nosso lugar. Nosso lugar não foi na angústia. O nosso lugar não foi na perseguição. Nosso lugar não foi na calúnia. O que Deus está querendo dizer? Que se você está num lugar de perseguição, de angústia,
de calúnia, de difamação. O Senhor está dizendo que Ele te tira deste lugar e te põe num lugar largo. Sabe por que que o Senhor usa essa palavra? E a Almeida atualizada, ela é mais fiel aos originais, não é na fidelidade total, mas é mais fiel aos originais. Os originais estão, na Bíblia de Jerusalém, está lugar largo. Sabe por quê? Põe para mim Números, capítulo 10, verso 9. Está falando do mesmo povo. Números, está falando desse mesmo povo que nós estamos vendo em Salmos. Números 10, 9. Ora, quando na vossa terra sairdes a guerra contra o inimigo, que vos estiver, o quê? Oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus, serei tidos em memória, e sereis salvos dos seus inimigos. Olha aqui na Bíblia Almeida, revisada e corrigida, e na Bíblia de Jerusalém, como é que está essa tradução? Que coisa linda. E quando, Números capítulo 10, verso 9, e quando da vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, aqui está, se alguém tiver Almeida, revista e corrigida, vê se alguém tem essa tradução. A pelejar contra os inimigos que vos aperta. Alguém tem essa tradução aí, que vos aperta? Amém. Eu peço isso só para comprovar que não é a Bíblia do pastor que ele mudou, tá? Tem mais Bíblia que está assim. Então, olha só. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta. Salmos, a gente vai para que lugar? Largo. Vem cá Marcelo, Jean. Vem Gui, vem vocês três aqui, vocês. Rapidão, bem rápido. Bem rápido. Então imaginem aqui, ó, o que, para vocês compreenderem. Aperta eu aqui assim, vocês fiquem. Espreme eu por trás lá também, não tem problema. Aqui é a espada. Pode ir lá atrás. Tem medo. É isso que o inimigo faz, ó. Ele nos aperta, cara. Parece que a gente fica imobilizado. Fica difícil de respirar. Angústia. Essa é a especialidade do inimigo, quando a gente está nesse lugar de aperto. O que a Bíblia está falando em Salmos? Que ele nos coloca num lugar largo. Um lugar onde não tem esse aperto. Ele nos tira do aperto e nos coloca num lugar largo. Aonde você tem o quê? Num lugar largo, o que eu tenho aqui? Liberdade. Liberdade. Uma salva de palmas para Jesus na vida deles. O lugar largo, você tem liberdade. Liberdade. Então compreendam isso. Se eu e você tivermos essa fé, o Senhor vai nos tirar de um lugar de opressão e vai nos colocar num lugar largo, onde você tem liberdade, facilidade para respirar. Você vai reencontrar a paz. Você vai respirar melhor. O Senhor, se nós confiarmos nele, e se essa for a nossa esperança, e pedirmos em nome do Filho, Deus nos tira desse lugar de opressão e nos coloca num lugar largo. E aí então você vai poder fazer o que nesse lugar largo? Você vai poder anunciar. Você vai poder anunciar. Olha, meu irmão, um dia eu estive no lugar de opressão. Você passa a ser trombeta. Diga assim: eu quero ser uma trombeta de Deus na terra. E eu encerro com essa passagem mesmo de Números, capítulo 10, onde no versículo 1 e 2, Deus dá uma ordem a Moisés. E eu queria trazer uma revelação da parte de Deus sobre essa passagem. Talvez você nunca leu assim, nunca compreendeu assim, mas o Senhor me trouxe um entendimento dessa passagem. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, coloca lá para mim por favor, você colocou? Números 10, capítulo 1.
E disse mais o Senhor a Moisés. 2. Faze-te 2 trombetas de prata. Diga, 2 trombetas de prata. 3 ordens. Fazer 2 trombetas e de prata. De obra batida. Fala assim, de obra batida. É assim que se faz trombeta. Na bordoada. Vocês acabaram de falar que querem ser trombeta, lembram? E elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Então perceba, uma trombeta exercendo o seu ofício, ela gera comunhão. Quando toca a trombeta, as pessoas se reúnem na congregação. Se eu e você formos trombeta, além de anunciarmos a voz de Deus e os seus grandes feitos, nós trazemos ajuntamento de pessoas. As pessoas se ajuntam ao nosso redor. E hoje o que mais se vê no meio da igreja é as panelinhas se isolando. Churrasquinho sempre com os mesmos, café na casa de sempre dos mesmos. Como dizia o Enéas, chega dos mesmos, crentaiada. Comece a convidar aquele que você não conhece, comece a levar aquele que não é tão íntimo seu. Mas por que é que não consegue hoje ter uma comunhão efetivamente? Porque nós não conseguimos exercer o ofício de trombeta. E é a trombeta que anuncia a comunhão, o ajuntamento. Se eu e você formos trombeta, ao invés de começar a nos queixar, a falar mal, a olhar os cabritos, lembra da semana passada? A olhar o vinho, nós no ofício de trombetas vamos soar, vamos anunciar só a palavra de Deus. E anunciando a palavra de Deus é que eu imito a luz de Cristo. E quando eu emitir a luz de Cristo, as pessoas vão querer estar à nossa volta. Porque no escuro, quem quer estar na escuridão é só quem não presta. O ladrão prefere roubar no claro ou no escuro? No escuro. A prostituição acontece de dia, mais evidentemente, ou à noite no escuro? No escuro, irmão. Sei que tem de dia, mas que grita, por exemplo, Avenida Maracanã. Nós podemos sair daqui e passar lá. Vai ter travesti, prostituta, dá com o pé. Se passar amanhã lá de dia, não tem. No escuro é que os namorados fazem bobagem. No escuro é que acontece a fornicação. Então, meus irmãos, tudo que é no escuro é errado, é ilícito, é sujo, é impuro, é escondido. Então, se eu e você entendermos que precisamos ser trombeta, e que a trombeta ela é forjada abatida, ou seja, nós vamos ser forjados na pancada, no sofrimento. É assim, amados. É assim que Deus molda aqueles que vão ser a sua voz. Então nós precisamos entender e compreender que o sofrimento está me forjando para ser uma trombeta. E se eu for uma trombeta, eu agrego pessoas, eu trago comunhão. Comunhão que é o tema que nós vamos falar o ano que vem. Eu trago comunhão. E por que que ele fala 2 trombetas e não uma? Então a primeira revelação que você tem dessa trombeta, essa trombeta está falando de pequenos cristos, de cristãos, e ela fala também de Jesus. Forjado, Cristo foi forjado como a trombeta, na pancada, no açoite, na cruz. Eu e você como 2 trombetas agora, nós somos forjados na pancada. Amado, o teu sofrimento, o teu deserto, é para que você anuncie a glória que Deus fez e manifestou na tua vida. A tua dor, a perseguição, os Acabe, a Jezabel, é para glorificar a Deus mesmo. Mas é para você ficar lá? Não, já vimos que não. Aquele lugar de aperto não é para você ficar lá. Aquilo lá é uma passagem, não é o teu fim. Você está passando por isso, é uma passagem, não é o fim da linha.
Mas você tem autoridade, e se você tiver fé, a tua autoridade vai trazer algum efeito sobre isso. Então chega naquela circunstância e libere uma palavra, mas crendo, como Elias fez. Agora, se eu for uma trombeta, eu tenho que entender que da minha boca, o que denuncia se eu e você somos uma trombeta, é o que nós fazemos e falamos, o som que nós emitimos. Então nós temos que ter palavras que ajuntam pessoas e não que espalham pessoas. E por que duas e não uma? Simples, muito simples. Eclesiastes, e eu encerro aqui de verdade, por Deus do céu. Eclesiastes capítulo 4. Tem a resposta de por que duas trombetas. Por que que eu tenho que ser uma trombeta do lado da irmã? Por que que eu tenho que ser uma trombeta do lado do irmão Edu? Por que que eu tenho que ser uma trombeta? Nós temos que ser duas. Por que duas? Eclesiastes capítulo 4. Depois volvi-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis as lágrimas dos oprimidos. E eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Eu logo vi, é no versículo 9, amado. Eclesiastes 4, 9. Vamos pular para lá. Mas aqui está falando também de opressão, você pode ler do 1 até o 8, mas o que eu quero dizer para vocês é por que de duas. Porque é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Teu trabalho tem mais rendimento se vocês forem dois. Então por isso, nós falamos da ministração, da comunhão, acho que semana passada, não sei quando que eu preguei, Salmo 133. O que se vê hoje é tendo competição, alguém querendo ser maior do que o outro. Nós precisamos ser iguais. Marido não é maior que mulher, porque ele é a cabeça da casa, precisa ser iguais. Os casamentos são destruídos porque alguém quer ser maior do que o outro em algum momento. Alguém quer ter mais autoridade que o outro em algum momento, precisamos ser iguais. E isso não é demérito para ninguém ser igual. Não é demérito para ninguém. Eu falo do meu casamento. Nós somos casados há 27 anos. E nunca ninguém quis ser mais do que ninguém. Nós temos o mesmo encargo, temos ofícios diferentes, mas carregamos dentro de nós o mesmo Espírito Santo. O trabalho em dois é melhor. Vamos ver o versículo seguinte. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Vamos ver o 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O 12 e último. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se nós formos dois, nós temos comunhão. Se nós tivermos comunhão, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em minha presença, ali eu estarei. Se formos dois, significa se tivermos comunhão, Cristo estará conosco, e nós não seremos derrotados tão facilmente, tão depressa. Então, as duas trombetas é para dar ênfase na importância da comunhão, de estarem em comum acordo. Comunhão é estar de comum acordo, comunhão entre casal, comunhão entre irmãos, comunhão entre pai e filho, comunhão entre marido e esposa, comunhão, estarem de comum acordo. Quando há comum acordo, o Senhor está ali, e aí passamos a ser um cordão com 3 dobras que não se quebra tão facilmente. Amados, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Sei que avancei um pouco no horário, quase 10 horas, mas eu precisava entregar essa mensagem, que não é uma mensagem simples e fácil, porque fala de fé,
e fé genuína. Queria convidar você a ficar em pé, para nós orarmos. Amém, glória a Deus. Só reforçando então que quinta-feira temos culto aqui, né? Às 10 horas da noite, então teremos culto aqui, o culto da virada. Se você quiser vir passar o culto, só passar a virada e ir rapidão para sua casa, não quer nem ceiar aqui uma frutinha, quem quer fazer só um momentinho de comunhão, também não vamos demorar. Mas se você nem isso quer participar, você pode vir sem trazer fruta mesmo. Então você pode vir assistir o culto, participar do curso, melhor dizendo, e aí vai para a sua família, vai aonde você quiser passar a virada do ano, ok? Mas eu queria encorajar você. Eu creio que tem 18 ou 19 anos que eu passo a virada do ano na presença do Senhor, ou pregando ou sendo ministrado. A gente ia para a praia, muitos anos atrás, passar com a família da Cláudia, mas a virada do ano nós procurávamos uma igreja qualquer que estivesse tendo um culto em algum lugar, e vamos lá, que aquele ambiente é melhor, e eu posso afirmar para vocês que eu não me arrependo nem um pouco, e hoje se me convidarem para estar na virada do ano em Nova York, eu abro mão de ir para lá, e eu prefiro estar em comunhão com os irmãos, e passar a virada do ano sem o barulho do mundo, mas consagrando ao Senhor os primeiros minutos do ano, entregando para Ele as últimas horas do ano que passou em forma de gratidão e confiando nas mãos dEle o ano que está por vir. Todo mundo fala que o ano de 2016 vai ser um ano cheio de desafios, e vai mesmo, então é um ano que mais do que nunca nós precisamos ser como Elias, mais do que nunca, ter a fé de Elias e ter a coragem de Elias. Se vocês ou alguém me perguntar, Júlio, qual é a tua expectativa para o ano de 2016? A minha expectativa são as melhores possíveis, as melhores. Ah, mas é porque você fala isso, porque você está bem empregado, você está não sei o que. Não, amados, o tempo vai começar a revelar para vocês que eu nunca me estribei em trabalho e nem em salário, nunca. O meu estribo, a minha rocha é Jesus Cristo. Então pouco me importa se de diretor de uma empresa ou de jardineiro, eu sei que o Senhor é capaz de me honrar. E honrar não é você ter muitos bens e muitas coisas, isso não é honra. Porque eu conheço muita gente que tem bens e tem coisas, mas não são honrados por Deus. Eu tenho grandes expectativas para 2016, mudanças radicais da parte do Senhor, e eu enxergo Deus me tirando de um lugar apertado e me colocando num lugar largo, porque essa foi a minha oração. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar em ambiente de opressão, eu não quero ficar em ambiente onde o Senhor não reina, e quem reina é o espírito das trevas. Eu não quero isso, nem por todo o dinheiro do mundo, eu não quero. Então, eu tenho muitas expectativas para 2016, mas junto com elas, eu sei que tem muitos desafios, e eu estou extremamente animado, e percebam, amados, que a notícia que eu tenho sobre a minha saúde, ela não é das melhores. O médico há 2 semanas vai na minha casa e diz, olha, não tem muito o que fazer no teu coração, vamos esperar aí mais 1 ano e 5 meses, ver se os remédios fazem efeito, e se Deus faz um milagre. Ele é crente, o médico. Ele falou, mas em todo caso, você já vai para a fila, porque você precisa de um transplante de coração. Então eu não tenho boas notícias da ciência sobre a minha saúde. Mas se alguém me perguntar, Júlio, você perdeu 1 noite de sono com a possibilidade de você ter que fazer um transplante no coração, amados, diante de Deus e de toda a congregação dos santos, eu não perco 1 minuto do meu dia para pensar nisso. Não perco. De verdade, de coração eu falo para vocês, eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho certeza que ou com esse ou com algum outro coração, Deus vai me levar para viver
muitos anos sobre a face dessa terra. Eu tenho essa fé e eu tenho a palavra da minha mãe liberada sobre mim, que é a minha autoridade. E ela falou comigo esses dias, ela falou assim, minha mãe e meu pai, agora no véspera do Natal, minha mãe falou, filho, não se preocupe, você vai viver muitos anos, porque você ainda vai ter que levar esse evangelho que você prega para muitas almas que estão perdidas. E o meu pai pegou o telefone, para quem não conhece meu pai pegar o telefone e falar comigo, não é fácil, ele é esquisito. E falar de Deus, ele é estranhíssimo. Meu pai pegou e falou, Julinho, se eu, que cuido só da minha alma, estou com 12 infartos, não sei quantas veias, não sei do que, o rim não funciona, e estou aqui vivendo feliz, estou fazendo o banheiro da nossa casa, estou trabalhando de pedreiro na nossa casa, imagina você que cuida de um monte de alma, você vai longe. Então eu tomei posse do jeito simples do meu pai falar, porque ele é autoridade sobre a minha vida, tomei posse do que minha mãe falou, tomei posse do que minha esposa e os meus filhos falam, mas acima de tudo, eu confio no meu Deus, eu confio nele, e vocês vão ter que me aguentar acabando o culto até as 10 por muitos anos, então podem ter certeza disso, com esse coração ou com o de alguém, eu só estou pedindo que se for doado, que pelo menos que o Senhor me prepare um crente, né, porque até mudar o coração tudo de novo, pegar um não convertido, né, mas eu louvo a Deus por isso, e mesmo com esse cenário, eu tenho excelentes expectativas para 2016, eu espero grandes e novas coisas da parte do Senhor, e o que mais me alegra, é ter a certeza, que Ele me tira do lugar apertado, e me coloca num lugar largo, e assim como Ele faz comigo, Ele quer fazer com vocês, e vocês que congregam conosco ainda, sem vocês saberem, vocês estão debaixo de um guarda-chuva, de uma liderança que tem sido agraciada por Deus, então inevitavelmente algumas bênçãos que chegam até mim, vão espirrar em vocês, ou seja, a chuva que vai molhar a sua casa, a chuva que vai me molhar, vai molhar a sua vida e a sua família, porque nós caminhamos juntos, então não tem uma nuvenzinha que cai só sobre uma pessoa, não, a chuva quando cai, ela inevitavelmente espirrou, molha a parede, molha quem está perto, por isso temos que ter comunhão, porque imagine, amados, começa a chover em mim, chove no irmão ali, chove no outro irmão lá, se nós estivermos isolados, vai chover só em nós mesmos, mas se nós estivermos em comunhão, inevitavelmente todo o corpo será encharcado com a Shekinah de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Não venha pedir para eu impor as mãos sobre você, que não tem nada a ver com isso, tá? Pastor, passa a unção, transfira a bênção, não é nada disso, meus amados, não é assim que funciona. Embora algumas pessoas digam que é assim, não é assim. O Senhor não vai te abençoar por causa da minha mão, Ele vai te abençoar porque a graça dEle está estendida sobre a sua vida. Você já é abençoado, amém? Só precisa talvez trabalhar a sua fé, e ter um pouquinho mais de coragem, e ousar um pouco mais. Não temas, porque o Senhor é contigo, amém? Coloque a sua mão em posição de receber. Pai, Deus santo e soberano, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, nós liberamos esta palavra. Deus querido, eu fui essa noite somente trombeta em suas mãos, e a sua voz ecoou aqui, alcançando esses irmãos, Deus querido, como terra fértil, e que a tua palavra seja semente na vida deles, e que essa palavra produza alguns frutos na vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço isso a Ti, porque sei que toda honra, toda glória são Tua, e ao Senhor, ó Deus querido, eu quero entregar todo o despojo dessa guerra, ao Senhor eu quero colocar tudo aquilo que nós saqueamos do inferno hoje, falta de conhecimento, ignorância, ausência de fé, tudo aquilo que nós saqueamos do inferno, que estava perturbando a vida dos nossos irmãos, ou estava fazendo com que eles imaginassem que não havia esperança, não havia saída, Pai, eu entrego esse despojo aos pés da cruz do Salvador, e peço que a sua bênção seja com eles, ó Deus, e que esses dias que faltam para findar esse ano, sejam dias, ó Deus, de muito trabalho, para que nós possamos estar sendo forjados, moldados como trombetas do Senhor. Que o teu grande amor, Deus Todo-Poderoso, que a salvação de Cristo, nosso amado Jesus, e que a mais doce consolação do Espírito Santo, seja conosco,
com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, amém